O Instituto Cidade tem a satisfação de entrevistar a jurista Simone Henriques. Ela é advogada, é pesquisadora na área de direito, é mestre em direitos humanos pela USP, é conselheira seccional suplente da OAB de São Paulo e vice-presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra na OAB de São Paulo. É professora universitária de Direito na Unileia. Simone, é uma satisfação recebê-la. O Instituto tem muito prazer em conversar, em trocar ideia contigo. Tenho admiração pessoal por tuas posições e gostaria de iniciar a entrevista fazendo uma pergunta que é relativa à tua área de estudo e relativa à tua área de atuação na OAB. Bom, direitos humanos é uma invenção do iluminismo, ou seja, consequência, sobretudo, da Revolução Francesa, e é uma proposta liberal para o mundo. Não obstante isso, muita gente entende que direitos humanos é uma questão comunista, é uma frescura de classe, e não entende que direitos humanos é uma condição de qualidade da vida humana. Bem, tu estás convivendo com isso em teoria e na prática. Eu gostaria de te ouvir sobre direitos humanos. Bom, boa noite, Léo. Em primeiro plano, eu quero agradecer muito o convite. É uma honra, é uma alegria e uma grande responsabilidade, uma vez que você sabe o quanto eu tenho admiração pelo seu trabalho e pela sua pessoa. Eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no Instituto Cidades. É uma iniciativa que eu quero conhecer mais e que eu faço votos que tenha muito êxito. Quanto a discussão sobre o conceito de direitos humanos, gente, é impressionante. Sempre a gente recai nesse debate. O que são os direitos humanos? Para que servem direitos humanos? Sem contar as outras mistificações. Direitos humanos para humanos direitos, direitos humanos para bandidos, dentre outras, no mínimo, incorreções. Como você mesmo disse, os direitos humanos são uma conquista civilizatória, são um pilar de civilização. Em nenhum momento são apenas propriedade de uma determinada ideologia, uma vez que os direitos humanos estão em torno da dignidade humana, da essência de cada um, de cada uma de nós. Não há que se falarem, olha, direitos humanos para famílias. Basta o estudo da história. Quem mais buscou direitos, não mais privilégios, foi uma classe que queria ter mais direitos para ter liberdade para comerciar. Gente, onde a burguesia na Europa Central, uma vez que direitos humanos são uma categoria lá do Ocidente, e aqui no Brasil a gente não está no Ocidente, são comunistas. Gente, mesmo se fossem. Olha, eu sou uma pesquisadora, aí eu estou brincando de Tarsila do Amaral, antropofágica. Se há alguma categoria, alguma ferramenta de estudo que me auxilia para o meu desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento do grupo que eu represento de alguma maneira e para o aprimoramento da sociedade brasileira, da democracia brasileira, eu farei uso sim. Pouco importa se é uma ferramenta dita comunista ou socialista. Os direitos humanos, a gente está falando de liberalismo puro. Ou seja, de centralidade nas pessoas e nos direitos fundamentais para o desenvolvimento da vida delas. Liberdade e propriedade.
Quer algo mais direito fundamental, mais direito humano do que liberdade e propriedade? Sim. Mas, Sim, assim, eu estou muito acostumada com esse tipo de questionamento. Eu brinco muito com isso. a importância do questionamento é para que desdobremos a conversa com isto assentado, não só para nós, mas assentado também para quem nos acompanha, porque há uma circulação muito programada, talvez robotizada, feita por certos grupos de ódio que tentam desqualificar a ideia de direitos humanos ou de trazer para si alguns direitos e excluir de direitos certas camadas da população. Então, eu sempre gosto de definir a abrangência do significado e historicizar, né, para que se compreenda que direitos humanos é uma invenção da Revolução Liberal Francesa, não tem nada a ver com produção comunista, não tem nada a ver com produção que tente desmanchar o sistema. Pelo contrário, ela é a base do sistema na medida que ela é a base do indivíduo e o indivíduo é a base do liberalismo. Simone, você é professora universitária e a questão da universidade, a questão da posição do intelectual diante deste mundo que se está vivendo no Brasil, em que o intelectual está sendo rechaçado, desconsiderado, em que a posição do saber, da ciência, está sendo atacada de todas as formas. Como você vê o mundo universitário? Ele está organizando uma resposta? O mundo científico brasileiro, o mundo universitário brasileiro, tem uma preocupação articulada em responder a esta articulação do atraso que estamos vivendo? Olha, pergunta complexa. Não sei, já de início eu digo que eu não tenho uma resposta pronta, mas eu vou compartilhar algumas impressões que eu tenho. Essa dificuldade atual não, mas já de um tempo, em relação ao espaço universitário, para o bem ou para o mal, tem uma explicação na ocupação de determinadas posições de esquerda nesse espaço. Eu não digo que isso é bom ou mal, mas isso é um fato. Por muito tempo, a fala da esquerda foi a fala comum no espaço universitário. E uma resposta da direita seria previsível, óbvio. Quando a gente pensa em construção de ciência, nós precisamos lidar com várias vertentes, com antagonismo mesmo. Isso é necessário. É a tese e a antítese mesmo, para a construção de sínteses. O que me preocupa é que houve uma espécie de rechaço do pensamento anterior, da construção anterior e das contribuições relevantes anteriores, para agora uma espécie de aniquilação, para a construção, para a manutenção de algo que é muito grave e que, para mim, é anticientífico. Mais que anticientífico, também é antidemocrático, que é a manutenção de um pensamento único. O pensamento único não cabe para a ciência. Sim, não há que ciência... se falar uma fala única para a ciência. Sim, se você pôr fala única, você acabou com a pesquisa, com a troca de posições, com o avanço de descobertas. O pensamento único, ele é um pensamento religioso, ele estabelece uma verdade, um caminho, uma vida, e se assenta nessa situação. A ciência, ao contrário, tem um compromisso de desmanchar as suas próprias conclusões na medida que tem novas descobertas, novos saberes, etc.
Sim, estamos de acordo. Agora, há um outro aspecto que eu também queria provocar a tua posição. A esquerda ortodoxa, a chamada esquerda marxista, mais vinculada ao pensamento revolucionário, etc., tem uma ideia de comando único, de voz única, de revolução a partir de um proletariado que seria conduzido por um centralismo organizado. E esta esquerda ortodoxa faz uma crítica muito severa ao chamado identitarismo. Ela faz uma crítica a posições da divisão da sociedade em grupos, tipo LGBT, tipo grupos organizados negros, tipo grupos organizados gays, tipo, bom, LGBT e gay estariam no mesmo conjunto, mas, enfim, ela estabelece que a divisão da sociedade em grupos com reserva de fala atrasaria uma transformação da sociedade como um todo. Tu tens posição a respeito disto? Olha, com todo respeito a essa crítica sobre o identitarismo que enfraqueceria a conquista de direitos, discordo veementemente. Uma vez que eu não me filio à tese do ser humano universal. Se eu não me filio à tese do ser humano universal, e eu, por óbvio, não correspondo ao ser humano universal, a ideia de me reconhecer como digna de humanidade e digna de vez e voz, à minha maneira, sem desconstruir a identidade de nenhuma outra pessoa e sem retirar o direito de nenhuma outra categoria ou pessoa, só me traz benefícios. E não só a mim, Simone, mas para toda a civilização, para toda a sociedade. Uma vez que, parafraseando Angela Davis, quando se mexe na base, e eu sou uma mulher negra periférica, estou na base, toda a estrutura será transformada. E em nenhum momento para retirada de direitos de alguém. Uma vez que o movimento identitário não busca por privilégios, busca por reconhecimento da sua dignidade. Dignidade se reflete nos seus direitos, direitos reconhecidos, direitos que devem ser respeitados, nem mais nem menos. Sim, não tenho essa briga com o movimento identitário, não. Eu sinto que essa... Eu acompanho, porque a ideia de uma transformação única a partir de uma fórmula única para a sociedade como um todo pressuporia um humano universal, e o humano não é universal. Tá? Agora, você disse você usou uma expressão sobre si própria, né? Uma mulher negra, uma mulher que não está, digamos, no centro dos privilégios da sociedade. E acrescento a isso o fato de você estar na Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra. Há uma herança. Os jornais de fim de semana, a Folha de São Paulo, traz estudos mostrando que a falta de oportunidade de trabalho, o preconceito tem cor, né? E esta cor exclui pessoas de espaços de trabalho, né? E aí você gera dificuldades para grupos sociais que são chamados minoritários, mas que, na verdade, são a maioria do Brasil. Você já tem conclusões, você tem dados para trazer, e você tem já, digamos, consequências sociais identificadas?
Olha, essa crise humanitária, sanitária, política e econômica que vivemos hoje, Léo, só realçou a grande chaga que a escravização de pessoas vindas da África deixou aqui no Brasil. Uma vez que a maior parte dos óbitos e a maior parte dos óbitos por conta do coronavírus é negra, é jovem e é masculina. A maior parte das trabalhadoras da linha de frente, não necessariamente profissionais médicos, mas profissionais de enfermagem, profissionais de apoio, limpeza e conservação, transporte público, segurança pública, também são mulheres e negras. Ou seja, a maior parte da nossa população, que é negra e que também é mulher, a partir dos dados do último censo, sofrem até hoje uma espécie de... Vou usar uma figura de um filme. Não sei se você conhece o Feitiço do Tempo. É um filme antigo, mas ele é um filme curioso porque trata de um dia que é sempre repetido, o dia da marmota nesse filme. É uma forma de aliviar, tá? Porque o tema é bem denso. Mas o que é o nosso dia da marmota? Quando somos pretos e pretas aqui no Brasil? O dia 14 de maio de 1888. Nós continuamos vivendo esse dia. A cidadania, a democracia, os direitos fundamentais, ainda que estejam no papel para nós, não estão incorporados na nossa vida cotidiana. E os direitos fundamentais, aí pensando na pandemia, dizem respeito à saúde e acesso a emprego e renda. Eu destaco esses dois, mas se eu fizer uma lista, gente, nós não temos saneamento, nós não temos uma cobertura assistencial adequada, e o fato de ter uma cobertura assistencial adequada para quem perde o emprego, ou então para quem é empreendedor e sofre um revés dessa natureza, não são instrumentos de economia comunista, são instrumentos de economia do mercado, uma vez que só existe o mercado porque é um Estado que regula. Apenas. E o Estado não precisa ser um Estado agigantado, um Estado, não digo mínimo, porque no contexto brasileiro um Estado mínimo não é adequado, não é pertinente. Mas um Estado que cumpra o seu papel de regulador dos nossos vínculos sociais, estruturador de algo anterior que é a paz social, pensando lá nos contratualistas, daria conta dessas medidas, teria como fazer. Há instrumentos. Se a gente olha para a nossa Constituição de 88, Léo, a Constituição é primorosa. Há uma série de institutos. A ordem econômica e financeira também integra direitos fundamentais, uma vez que a economia de mercado foi a nossa escolha. A economia de mercado dialoga com o nosso Estado, mas a economia de mercado depende de um Estado que regule as nossas relações, que saiba qual é o seu papel, que não haja por si mesmo, ou que não seja capturado por interesses outros. Sim, acaba se fazendo um discurso constitucional de dever ser, e no cotidiano a vida que é não alcança as formas previstas no nosso caderno legal. Eu não tenho dúvida disso. Agora, Simone, existe uma parte importante da sociedade brasileira, eu não estou falando por ela, estou apenas trazendo a questão que ela põe, que te perguntaria, ok, então como alguém que se declara mulher, negra, periférica, alcança uma
condição bem estabelecida na sociedade, alcança um nível intelectual invejável, alcança uma cátedra universitária. Se este lugar brasileiro, pergunta uma determinada classe social, fosse impeditiva de conquistas de espaço a partir do que eles chamam de meritocracia. Eu sou contra a meritocracia social, eu sou a favor da meritocracia individual de iguais, não de concorrência social de quem não é igual. Mas eles perguntariam como a Simone obteve o seu próprio sucesso. Mas que pergunta, hein? Justo para mim, que tenho aversão à leitura brasileira de meritocracia. Olha, eu fiquei até irritada. Eu tenho um pavor dessa expressão. E o mais grave, eu tenho mais pavor ainda quando me usam como fantoche, como espantalho dessa tese. Querendo dizer, então a Simone conseguiu. Olha, é tão fácil. Ela só se esforçou. Gente, antes de ser professora, mestre, blá, 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 eu sou filha da minha mãe, filha do meu pai, irmã do meu irmão. Eu tive uma série de oportunidades que eu sei, e sei de cadeira, ninguém me contou, que uma série de mulheres parecidas comigo não tiveram. Eu tive algo que muitas das minhas colegas de pré-escola, de ensino fundamental, não tiveram. Eu tive projeto de vida. Eu pude escolher. Por N razões, meus pais fixaram, tanto em mim quanto no meu irmão, a tese. Enquanto papai e mamãe vão para o trabalho, vocês irão para a escola. Esse será o trabalho, esse é o trabalho de vocês. E outra coisa que eles continuam batendo na nossa tecla. Vocês sabem de onde vêm, vocês sabem onde estão, em que país vocês estão. Vocês serão desafiados o tempo todo, mas vocês precisam saber de onde vêm e para onde vão. Muito bem colocado, senhor. Mas essa tese da meritocracia, olha, me irrita sobremaneira. E me irrita mais ainda, porque por muitas vezes eu também caí nessa falácia. Muitas vezes eu mandei meu currículo para entrevistas, sem foto, aí depois o entrevistador, a entrevistadora me ligava ou mandava um e-mail, eu ia até a sede da instituição, e impressionante, vários elogios, vários agradecimentos, mas eu nunca mais era chamada para aquele lugar. Por que será? Minha cara preta chegou antes. Apenas. Sim. Simone. Eu não posso ignorar isso. E assim, detalhe, eu ainda tenho o privilégio, se é que isso é privilégio, para mim é mais um traço do crime perfeito que é o racismo no Brasil, como o professor Kabengele Munanga muito bem detectou, eu sou a preta aceitável. Eu sou a preta que consegue aparecer em determinados lugares. E isso é muito assustador, isso é muito cruel comigo e com todas as outras mulheres negras que não têm esse espaço. Uma vez que nós só precisamos de oportunidade, apenas. Que meritocracia é essa? Que na Constituição de 1934 a população negra foi impedida de ter acesso do mal. Gente, impedir a nossa população de ter acesso à educação impactou várias e várias gerações. E o fato de nós não termos, como Estado brasileiro, e eu me coloco nisso, uma vez que estou nesse Estado, não decidirmos por uma reparação efetiva da escravidão, explica essa mazela que vivemos. Até por uma questão utilitarista mesmo. Quanto perdemos em divisas? Porque a população negra está à margem da sociedade.
Eu não tenho a menor dúvida. No mínimo, ignorância. Ou má fé. Você escolhe. Ou é ignorância, ou é muita má fé. Sim, eu diria que algumas pessoas, no gozo dos seus privilégios, constroem discursos explicativos mais ou menos ofensivos, porém úteis à sua condição no mundo. Quer dizer, e no lugar de sentir a responsabilidade de ter tido privilégios que as circunstâncias lhe deram, ele se sente no direito desses privilégios e mais, se sente no direito de deixar os outros excluídos. Eu tenho escrito que nós somos claramente dois Brasis, um de costas por outro, não que um não queira estar contido no todo, mas que uma parte não quer incluir uma parcela fundamental, inclusive majoritária da nossa população. Eu queria aprofundar um pouco esta questão, tendo em vista que, afinal, tu estás numa instituição fundamental, que é a Ordem dos Advogados, e não é uma OAB pequena, é a de São Paulo, e nela tens estudado exatamente as consequências sociais danosas do regime escravocrata, e não só do regime escravocrata. Sobretudo, da inconsequência com que o Brasil lidou, a irresponsabilidade que os governantes tiveram na pós-abolição. Bem, eu queria te perguntar o seguinte: havia no Brasil um discurso de racismo inclusivo, de racismo permissivo, e agora, recentemente, explicitou-se o racismo excludente, um racismo vingativo, um racismo odiento, um racismo que ele é sistêmico na medida em que produz ou produziu condições de exclusão, e a produção do sistema de exclusão reproduz a produção do sistema de exclusão. Essa ideia do autocerto. Bem, o que você me diz que você cresceu exatamente e se formou intelectualmente exatamente no momento em que o racismo se explicitava. O racismo está posto à vista de todo mundo, de todas as formas. E por coincidência, ainda recentemente nos Estados Unidos, um policial branco matou um negro com um pé no pescoço. E depois circulou no Brasil, por todas as redes de internet, eu próprio reproduzi o vídeo, um policial branco brasileiro massacrando o pescoço de uma mulher já caída, lançada ao chão, nas mesmas condições de cor, na mesma situação. Quer dizer, o racismo está explícito, né? Você pode fazer de conta que ele está temperado com algum açúcar, mas não, ele é azedo, ele é ácido, ele é ruim, ele faz mal para a sociedade brasileira. E você cresceu nesse clima, né? Como você vê isso? Quer dizer, você já disse como vê, mas o que eu queria saber é assim, um caminho, como você vê os desdobramentos do que nós estamos vivendo? Esta é a pergunta. Como você acha que isso se desdobrará? Olha, em primeiro plano, nós precisamos admitir que o racismo existe. Mais que admitirmos, nós precisamos tomar posição. Mais do que a bandeira e a hashtag recente de eu sou antirracista.
precisamos admitir que não há estrutura no Brasil, mais do que... Não, eu vou reformular. Não há instituição brasileira e não há indivíduo brasileiro, não há cidadão brasileiro, não há cidadã brasileira que não tenha sido forjado por essa repulsa que é o racismo. Assim como não há instituição brasileira e nem cidadão ou cidadã brasileira que não tenha sido moldado a partir do sexismo. Racismo e sexismo são os dois formadores da cidadania brasileira. A nação brasileira dialoga com essas duas forças repulsivas para tudo. Todas as relações estão eivadas por isso, por racismo e sexismo. Tanto as nossas relações privadas quanto as nossas relações públicas. E para que nós tomemos consciência disso, mais debate, muito mais debate. Mas debate de fato, não diálogo para convertidos ou convertidas e nem apenas hashtag, eu sou antirracista, todas as vidas pretas importam. Eu preciso de essência, de autocrítica. Nisso de argumento para convertido, o chamado lugar de fala não atrapalha? Quer dizer, na medida que se reserva a fala para quem já está convencido, com razão de estar convencido, mas já está convencido de certa posição, de seus argumentos e fundamentos, não há uma divisão excessiva e com exclusão de possíveis aliados, na medida que você faz uma reserva de lugar de fala, ou seja, eu devo excluir da história Navio Negreiro, porque foi escrito por um branco? Olha, essa categoria lugar de fala precisa de atenção, uma vez que, quando a gente pensa na teórica que estruturou esse conceito, a Patrícia Hill Collins, em nenhum momento ela excluiu as pessoas quando ela tratou de lugar de fala. Perfeito. O lugar de fala, lá na teoria da Patrícia Hill Collins, diz respeito ao seu lugar social. Todo mundo tem seu lugar social. Todo mundo tem o lugar onde nasceu, as relações que fez, a jornada acadêmica ou profissional, os gostos ou desgostos. Isso forma o seu lugar social. A partir do seu lugar social, você estrutura a sua fala, o seu lugar de fala. Não há uma exclusão. Vamos pensar. O racismo à brasileira não é uma invenção do povo preto, é uma invenção do povo branco. Quem tem que resolver o racismo é a branquitude, como os críticos já identificaram. As pessoas brancas precisam compreender que o fato delas não se identificarem como racializadas implicou em uma série de consequências. Sim, eu estou de acordo. Eu acho que nós dois estamos entendendo que levantar certas questões, repetir, inclusive, conversa que já tivemos sobre certas questões, são por certas questões a circular. Né? Eu acho importante que as falas não apenas fiquem entre pessoas que, em particular, têm sua interlocução, mas eu acho que compete ao negro e compete, sobretudo, ao branco, pôr a circular ideias que alcancem, que nos mostrem que nós temos obrigações outras para com a sociedade brasileira que não seja demarcada por cor. Ainda te fazer uma questão que eu acho importante no Brasil. Questão de esquerda e direita. Eu tenho a ideia que a nossa direita é odienta,
se deixar ao gosto dela, nós teremos violência armada, nós teremos retrocessos civilizatórios, nós teremos mentalidade medieval. Eu não tenho dúvida disso. Agora, eu também tenho dito que grande parte da nossa esquerda é de direita. Não obstante os discursos, as falas serem mais simpáticas, eu considero que a realidade dos havidos como de esquerda, eles não coadunam com suas falas. E dou um exemplo. Ao fim do governo Fernando Henrique Cardoso, havia 250 mil presos no Brasil. Grande parte, quase a metade, em prisões provisórias, e grande parte, mais da metade, negros. Bem, isso era muito criticado por certa esquerda. Quando certa esquerda governou por quase 13 anos, nos deixou um saldo de quase 1 milhão de presos. Ou seja, praticamente multiplicou por 4 os presos que havia. E os presos eram os mesmos, da mesma origem social, da mesma cor de pele, da mesma característica econômica. Ou seja, então, para ficarmos num exemplo, havia todo um discurso crítico a 250 mil presos, que de fato já era muito, só que no fim do governo destas pessoas, isto estava praticamente multiplicado por 4, com as mesmas características. Como você vê essa questão de esquerda, direita, e a questão do machismo, a questão da cor, a questão da inclusão econômica? Se você ficar ainda em exemplos de esquerda e direita, você sabe que certo governo de esquerda incluiu milhares de pessoas trocando o piso de inclusão. Você considerava pobre até 3 salários mínimos, certa esquerda disse que era até 1, e aí, claro, milhares de pessoas restaram incluídas por um truque contábil. Eu permaneço votando na esquerda, mas não abro mão desta crítica à esquerda. Só que eu não sou vítima desta esquerda. E grande parte da população brasileira recebeu uma bolha de consumo como prêmio, uma falência disso depois, e estamos nas consequências disso. Então, eu gostaria de que tu refutasse o que eu disse à vontade, ou, enfim, eu gostaria da tua posição sobre a questão esquerda e direita no Brasil, sobretudo da esquerda no Brasil. Tá certo. Se você me permite, Léo, eu vou retornar à nossa pergunta anterior para reforçar que o lugar de fala não impede a construção de alianças. Sim. Aí eu vou apresentar os 2 motes que me tocam, a questão racial e a questão de gênero. Todos os aliados são bem-vindos para que a equidade racial se faça presente. Mas, quando houver uma pessoa negra na sala ou na mesa, que ela tenha o protagonismo para tratar do tema. Mas pessoas não negras são muito bem-vindas para contribuir. Porque a equidade racial é um valor ético para toda a civilização, para toda a sociedade. Idem na questão de gênero. Se há uma mesa para um determinado evento onde só há homens, eu fiquei muito feliz quando eu tive notícia de professores que eu admiro muito e que disseram publicamente: olha, eu não participo de eventos enquanto não houver paridade nas mesas. Isso é usurpar lugar de fala? Não. É usar o lugar de fala de, entre aspas, privilegiado para contribuir para um valor que é basilar para o equilíbrio de todas as nossas relações. Que é a equidade de gênero. Eu considero que um ato de um professor desse é inscrever-se numa causa. Ele está inscrito numa causa, o que não significa que ele tenha que ser o protagonista, mas ele está inscrito, ele é um aliado. Eu acompanho. E são aliados que eu tenho grande apreço. Eu já gostava deles, agora gosto mais ainda. Sim.
Registro a minha admiração. Mas queria a tua consideração sobre a questão dos Direito à esquerda. caminhos práticos da esquerda brasileira. Olha, aí eu vou retomar a fala do Mano Brown. Precisa de trabalho de base. A esquerda, essa esquerda que você detectou e que ocupou o Executivo Federal por um período relativamente expressivo da nossa história democrática, não fez trabalho de base. E o trabalho de base faz muita falta. Uhum. As pessoas que foram incluídas via consumo, e eu não tenho nada contra, tá? Eu gosto de consumir, né? Esses brincos mostram que eu gosto de consumir. Eu sou uma mulher do meu tempo, eu gosto de consumir. Sim, E moda é mais do que uma estética, moda é ética. Eu escolho consumir. Somos todos consumidores. Não é? Nada contra. É que alguns têm pruridos de se assumir como tal. Nós vivemos numa sociedade de consumo, somos produzidos por ela, nós somos consumidores. O que não significa que não tenhamos crítica, sensatez, etc. Mas nós somos consumidores. Sim. Bom, isso posto que todos somos consumidores, não. Aí essa é uma fala minha acompanhada por muitas pessoas. Eu não romantizo pobreza, não romantizo mazela, não romantizo ausência de oportunidade, mas o fato de boa parcela de nós ter sido incluída via consumo impediu que a inclusão se fizesse de outras maneiras. E impediu também o exercício do trabalho de base e crítica por parte dessa esquerda. Porque estar no poder é muito interessante, não vou mentir, gestão é muito interessante, permite uma série de implementações, mas te afasta, se você não ficar atento, dos propósitos iniciais da sua jornada. A todo tempo você precisa lembrar, aí eu volto à fala da minha mãe e do meu pai, da onde você veio. E qual foi o primeiro propósito, qual foi a sua primeira chama que te provocou para ingressar no mundo político. Ser oposição, em tese, é muito fácil, uma vez que você terá a arma da crítica e não estará na vitrine, estará na vidraça. Mas passar muito tempo na oposição e depois ser situação demanda muito mais mesmo. Demanda um exercício de autocrítica, de renovo, de volta às origens. E mais do que isso, um desprendimento de vaidades que quando você está na situação é tão fácil alimentar. É sedutor demais estar na situação. É encantador. Porque, eu consigo. Eu brinco que na Comissão Especial da Verdade eu estou na situação, e estou mesmo, estou na atual gestão. Eu não estou sozinho, eu estou num grupo. Mas é encantador pensar, olha, agora eu posso estruturar um evento que trata do direito à verdade e de um patrimônio histórico e cultural muito relevante da minha cidade, que é o Memorial dos Aflitos, lá na região da Liberdade. Gente, isso é encantador, isso é muito sedutor, embriaga mesmo, mas eu tenho que ter criticidade para compreender que eu estou lá para representar a advocacia e a cidadania. Eu não estou lá para os meus propósitos pessoais. E que a minha contribuição lá precisa transcender a minha temporalidade, uma vez que o meu mandato já está na descendente, né?
Eu já tenho 1 ano e meio de mandato, o mandato da nossa gestão de 3 anos. Ou seja, agora eu estou ladeira abaixo. Mas essa ladeira abaixo precisa transcender a Simone. Precisa significar algo muito maior do que a Simone. Precisa contemplar o mínimo de boa prestação de serviços, tanto para a advocacia quanto para a cidadania. E com esse olhar especial que eu tenho para a advocacia negra, para a cidadania negra. Afinal, isso faz parte de mim. Ainda que eu seja muito técnica, tratar de raça e tratar de gênero faz parte de mim. Faz parte da minha jornada. Simone, e você cumpre na condição de intelectual, quer dizer, elevada à condição de intelectual, num país em que... Você sabe que no mundo 1% das pessoas tem título universitário. No Brasil é em torno de 10%. Então, você conseguiu ocupar um espaço que eu considero relevante e se preserva com as circunstâncias produtoras da sua vida sempre informando o seu comportamento. Eu queria fazer uma pergunta bem pessoal. Como é o nome da tua mãe? Valdinéia. E o nome do teu pai? Antônio. Bem, eu queria começar encerrando a nossa entrevista prestando primeiro uma homenagem à dona Valdinéia e ao seu Antônio. Não me faz chorar. Sobretudo nessa consciência, né, não faz isso. Saber, mas isso é muito bonito, cara. Não é? Isso você ter uma dona Valdinéia e um seu Antônio investindo a própria vida, não é? Para fazer o seu filho e a sua filha alcançarem um saber e conquistar um espaço no mundo, eu acho isso importante de sublinhar, importante de reconhecer, importante de trazer para um espaço público como exemplo. Eu queria registrar a existência de gente assim. Simone, temos que... Eu queria pedir a todo mundo que acompanha a entrevista que ajude a divulgar o Instituto Cidade, que se inscreva e que, se gostar desta entrevista ou de outras nossas entrevistas, que divulgue por aí, que nos leve e as nossas conversas a espaços democráticos, a espaços críticos, a espaços que gostem de trocar ideias, não de pôr ideias. E a ti, Simone, a minha admiração como mulher, a minha admiração como uma militante, mas, sobretudo, a minha admiração a uma intelectual que se consolidou na diversidade e que hoje reproduz criticidade, conhecimento, posição democrática que faz o mundo ficar melhor. O tempo é teu para encerrar a entrevista como quiseres. Ai, Léo, falar das minhas joias que são os meus pais olha, meu queixo é de vidro. Um tremendo de um cruzado no meu queixo. E eu faço essa brincadeira com boxe porque meu pai foi boxeador. Eu treinei um pouco, mas parei de treinar porque alguém falou lá no treino que as luvas pegavam chulé e eu nunca mais quis treinar. Eu fiquei com nojinho. Elas pegam eu fiquei horrível, eu não quis mais treinar. Assim, mas eu sei algumas coisas básicas para não quebrar minha mão quando eu bato em alguém. Mas não é esse o caso. Mas, em primeiro plano, eu tenho que, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estar aqui no Instituto Cidades. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de dialogar com você, Léo. Eu sempre aprendo com você. Você sabe o quanto eu tenho admiração e carinho e gratidão. É recíproco. É recíproco.
assim, meus pais são fabulosos, porque eles permitiram a mim e ao meu irmão termos aquilo que eu falei lá no começo, projeto de vida. E eles pagaram um preço alto por isso. Mas se de alguma maneira eu posso retribuir minimamente para que eles tenham alegria, agora um pouco mais de conforto e, de certa maneira, um pouquinho de orgulho de mim e do meu irmão, é isso que conta. As outras coisas a gente vai superando, porque eu sou quem eu sou porque eu estou nos ombros desses gigantes, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, das pessoas muito especiais da minha comunidade que me apoiaram, da faculdade que me apoiaram, da pós-graduação. Na pós-graduação eu não posso esquecer de tantos professores, tantas professoras aliados, aliadas. Não posso deixar esse espaço e não deixar esse espaço e não render homenagem para minha orientadora, que é fabulosa, minha estrela, Eunice Prudente, que ela já era uma figura que eu admirava em outro espaço, no espaço da militância. Quando eu fui para a academia e eu tive a grata alegria de tê-la como orientadora e continuo tendo, gente, é um privilégio tão grande, é uma alegria imensa. E quando eu penso que quero me aprofundar na docência, é para, de alguma maneira, acolher outras narrativas e permitir que outros projetos de vida ganhem força. Eu brinco que eu sou uma orientadora muito democrática. Eu não censuro tema algum. Eu lembro que algumas orientandas minhas, alguns orientantes meus brincavam. Mas, Simone, você não corrige? Eu falei, corrijo. Mas só que o trabalho é seu, o trabalho não é meu. E a todo tempo eu brinco com eles. Por favor, se em algum momento eu invadir o seu espaço, com todo carinho, com todo cuidado que você tem comigo, me coloque no meu lugar. O trabalho é seu. Eu só tenho que te conduzir. Mas te conduzir com muito cuidado, com muita delicadeza, porque é o seu trabalho, é o seu empenho. Eu quero fazer com você o que as pessoas muito especiais, muito queridas fazem e fizeram comigo. Me conduziram, me mostraram o caminho, mas em nenhum momento furtaram as minhas oportunidades ou furtaram os projetos que eu quis realizar. Mas eu fiquei emocionada. Falar de pai e mãe, olha, não precisava. Muito obrigado, querida. Encerramos com... Eu sou dramática, assim. Obrigado. Tchau. Eu que agradeço, muito grata mesmo. Meu carinho e meu agradecimento.